Vamos lá, pessoal. Vamos ver agora seno e cosseno no ciclo trigonométrico. Então, o que a gente vai fazer aqui? No eixo X, eu coloquei o cosseno, no eixo Y eu coloquei o seno. Então, a gente já viu lá nos primeiros vídeos, né, o seno e cosseno dos ângulos de 30, de 45 e de 60. Então, aqui temos o 30, aqui temos um 45 e aqui temos o 60. A gente viu que aqui começa no 0, aí aqui vem o 90, aqui é o 180, aqui é o 270. Depois que dá uma volta completa, a gente tem o 360. Então, se ele der um valor, por exemplo, de 135, o 135 ele estaria mais ou menos por aqui. Então, aqui seria o 135 graus. Então, ele pode pedir para a gente reduzir esse cara ao primeiro quadrante. A gente sabe que o primeiro quadrante é aqui, aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro e aqui é o quarto, certo? Então, o que a gente vai fazer? Se a gente vai reduzir esse ângulo ao primeiro quadrante, a gente tem que sempre usar aqui, ó, o eixo do cosseno, que é o eixo X aqui, como referência. Então, o que falta para ele chegar no eixo do cosseno? Então, a gente vai ver aqui, ó, que de 135 até 180 faltam 45 graus. Então, a redução do 135 para o primeiro quadrante é o 45 graus, tá? E se eu quiser saber o seno de 45? Né? A gente viu lá na tabela que seno do ângulo de 45 ele é raiz de 2 sobre 2. Então, eu quero saber agora o seno de 135. O seno de 135 ele vai ser o mesmo seno em módulo do 45. Agora, como é que eu vou saber se ele é positivo ou negativo? Eu vou olhar assim, ó. O 45 ele é positivo, que a gente está falando de seno. Então, a gente está aqui no eixo do seno, tá vendo? Então, o seno dele é positivo. E o cosseno dele também é positivo, ó. Está aqui no eixo do cosseno do lado positivo. Então, o seno de 45 e o cosseno de 45, ele tem o mesmo valor, né? A gente já viu isso. E para os dois valores são positivos. Agora, como é que eu vou saber se o seno de 135 ele é positivo ou negativo? Então, eu vou olhar, ó, para onde ele vai aqui no eixo. Ele está no sentido positivo. Então, o seno de 135, olhei para o eixo do seno e vi que ele está aqui no positivo, que é aqui acima da origem, né? É positivo. Agora, ele vale quanto? Raiz de 2 sobre 2. Agora, o cosseno de 135. Eu sei que é raiz de 2 sobre 2, que é o mesmo de 45. Agora, ele é positivo ou negativo, o cosseno? Aí eu venho aqui, ó, e olho para esse lado aqui. Desse lado aqui não é negativo, então nós temos que ele é negativo. Então vai ficar menos cosseno de 135, tá? Que é menos raiz de 2 sobre 2. Vamos ver outro exemplo aqui. Se ele pegar, por exemplo, o 300, né? Então onde estaria o 300? 300 estaria 270, 300 estaria mais ou menos por aqui. Então 300 graus. Então a gente tem que usar como referência quem? O eixo dos cossenos. Então eu vou ver o que falta para chegar no eixo do cosseno. Faltam 30 graus. Então eu sei que aí eu quero saber o seno de 300. O seno de 30, a gente sabe lá da tabela que é 1 sobre 2. Correto? Agora, quanto vai ser o seno de 300? O mesmo módulo do seno de 30. Agora, ele vai ser positivo ou negativo? Aí eu tenho que vir, ó, o 300, quando eu venho para o seno, para o eixo do seno, eu estou do lado negativo. Então, ele vai ser negativo, tá? 1 sobre 2. Então, o seno de 300 é menos 1 sobre 2. Só pegar o menos e jogar para lá. Se eu quisesse o cosseno de 300,
O cosseno de 300, ó, tá no eixo do cosseno aqui, não é positivo? Então, o cosseno de 300 também não, né? Tem um valor do cosseno de 30. Qual é o cosseno de 30? Cosseno de 30, olhando na tabelinha, é raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 300 vai ser raiz de 3 sobre 2. Agora, é positivo ou negativo? Então, se eu estou olhando para o cosseno, ó, então, o que? 300. Ele é positivo. Então, o cosseno de 300 é positivo. Se eu tivesse o 210, né? Então, temos aqui o 210, ó, vem aqui, 180, chegou mais ou menos aqui. 210 está por aqui. Então, esse aqui é o 210. Eu quero saber o seno de 210 e o cosseno de 210. Então, o que eu tenho? Que o 210, para chegar no eixo dos cossenos, faltam quanto? Faltam 30 graus. Então, eu sei que o seno e cosseno de 210 é o seno e cosseno de 30. Agora, vai ser positivo ou negativo? Então, eu vou olhar para onde? O 210 para o seno, eu tenho um valor negativo. Para o cosseno, eu também tenho um valor negativo. Então, eu olhei para cá, ó, e para cá. Agora, os valores, quais são os valores? Os mesmos valores do seno de 30 e cosseno de 30. Seno de 30 é quanto? Meio. Então, seno de 210 vai ser menos meio. E o cosseno de 210 vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Então, pessoal, isso aí é o que eu tinha para falar para vocês aí hoje aí, tá? Espero que tenham entendido. Até uma próxima aula. Então, seguindo aí, pessoal, vamos fazer alguns exemplos aqui, tá? Então, a gente vai calcular, primeiramente, o seno, vou botar aqui, seno de 630. Então, aqui é o seno de 630. Como é que a gente faria o seno de 630? Primeiro, a gente tem que ver quantas voltas, né, foram dadas para chegar. Então, a gente vai pegar o 630, dividir por 360. Então, aqui dá 1 e sobra a menos 360 dá 270. Então, o seno de 630 é o mesmo que o seno de 270. O seno de 270 a gente sabe. Então, olhando aqui para o eixo aqui, ó, relembrando, né? Então, a gente tem aqui o seguinte, ó. Olha como é que você vai fazer isso. Aqui nós temos o zero, começa do zero, não é isso? Aqui é o 90, aqui é o 180, aqui é o 270. Então, se eu estou no eixo dos cossenos, tá? Eu tenho cosseno de zero igual a 1. Então, vou botar assim, ó, cosseno de zero é igual a 1, tá? Cosseno de, ó, seno de 90 é igual a 1. Cosseno de 180 é igual a menos 1. E seno de 270 é igual a menos 1. Então, se eu quero o seno de 270, ele é menos 1. Então, o seno de 630 é o mesmo seno de 270, que a gente viu que é menos 1. Então, esse cara aqui também vale menos 1, tá? Se ele quisesse o cosseno de 270. Então, eu ia olhar para o eixo dos cossenos aqui, ó, tá? Então, eu tenho 1 e menos 1. Só que o 270 está no eixo do seno. Então, o cosseno dele é zero. Então, se ele não está no eixo do seno, tá? Se ele está no eixo do seno e não está do cosseno, ele é zero. Então, o cosseno dele é zero. Então, a gente pode fazer assim, para facilitar aí para vocês. Então, a gente vai fazer assim.
Vamos ver seno e cosseno de um lado. Então a gente vai ver aqui, ó. Seno, seno, seno e seno. De 0, de 90, 180, 270 e 360. Do outro lado nós temos cosseno, 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 cosseno de 0, 90, 180, 270, 360. Então vamos lá. Se eu quero o cosseno de 0 e o 0 está no eixo do cosseno, então eu tenho 1. Se eu quero o cosseno de 90 e o 90 está no eixo do seno, então ele é 0. Se eu quero o cosseno de 180, eu olho para o eixo do cosseno e tenho 180, então ele é menos 1. Se eu quero o cosseno de 270, o 270 está no eixo do seno, então ele é 0. Se eu quero o cosseno de 360, 360, né, tá aqui, e está no eixo do cosseno, então ele é 1. Agora aqui, ó, seno de 0. Seno de 0. O 0 está no eixo dos cossenos, então seno de 0 é 0. Seno de 90. O 90 está no eixo do seno do lado positivo, então ele é 1. Seno de 180. Ó, 180 está no eixo do cosseno, então ele é 0. 270. 270 está no eixo do seno e está do lado negativo, então seno menos 1. E o 360, ele quer o seno, só que o 360 está no eixo do cosseno, então ele vai ser 0. Certo? Então, por isso que o seno de 630, ele é o mesmo seno de 270, que valia menos 1. Certo? Seguindo aí, ele pede o seno de menos 225. Então a gente vai ver o seguinte, ó, 225 ele passou aqui, tá? Nesse ponto aqui, só que como é negativo, né? Então a gente tem que lembrar que ele quer de menos 225. Aqui o 225 passou 45 graus. Então ele passou 45 graus do 180. Então lembrando que a gente tem que sempre olhar para o eixo do cosseno. Então o seno de 225 é o mesmo seno de 45. Então o seno de 225 é o mesmo seno de 45. O seno de 45 a gente sabe que é a raiz de 2 sobre 2. Só que o seno de 225 ele vai ser negativo, porque ele está aqui, ó, do lado negativo. Então ele vai ser negativo, raiz de 2 sobre 2. Como ele quer o seno de menos 225, então como o seno de 225 é negativo, o de menos 225 vai ser o quê? Positivo. Então vai ser raiz de 2 sobre 2, tá? Porque o menos com menos dá mais. E o do 1830? O 1830, você vai pegar ele, vai pegar e vai fazer o seguinte. Vai dividir, então 1830 dividido por 360, ele deu 5 voltas. 5 vezes 360 dá 1800, aqui dá 30. Então o seno de 1830 é o mesmo seno de 30 graus, que é igual a 1 sobre 2.